Então, pessoal, nós falaremos hoje sobre os alcenos. Quem são os alcenos? Os alcenos vão ser agora hidrocarbonetos insaturados, por quê? Porque agora eles vão conter uma dupla ligação, pelo menos uma, tá? De cadeia aberta, podendo ter ramificação ou não. Então, o meu alceno, eu vou voltar aqui a tela, ele vai ter aqui, ó, essa dupla ligação, tá vendo? Duas ligações entre os carbonos. E aí, de cadeia aberta, sempre, e pode ter ramificação ou não. Quais são as propriedades dos meus alcenos? A primeira delas, a gente vai comentar sobre o ponto de ebulição e fusão. Assim como os alcanos, os hidrocarbonetos denominados alcenos, eles têm o seu ponto de fusão e ebulição aumentado com o aumento da cadeia, ou seja, quanto maior o número de carbonos, quanto maior o número de hidrogênios, maior é o seu ponto de fusão e ebulição, tá? Os alcenos, eles são mais densos que os alcanos, quer dizer que num recipiente onde eu tenho alcano e alceno, eu vou ter o alcano em cima e o alceno, eu botei dupla ligação aqui, tá? Para vocês lembrarem. E os alcenos embaixo. Porém, os alcenos, eles são menos densos que a água. Então, se eu tiver os três em um recipiente, eu vou ter alcano em cima, alceno no meio e água embaixo, tá? Os alcenos, eles são insolúveis em água. Então, eu iria estar podendo identificar essa minha substância. Por que que eles são insolúveis em água? Por causa da polaridade. Os alcenos, eles são apolares. Não existe polo de energia em nenhum elemento dos alcenos, tá? Do hidrocarboneto alceno. Outra propriedade é que eles são raros na natureza. Existem poucos alcenos que são encontrados na forma natural. A maior parte dos alcenos, eles são sintéticos, ou seja, eles são produzidos através da reação de outras substâncias, tá? Então, são produzidos em laboratório, industrialmente, e aí eu vou ter poucos alcenos na natureza, certo? São bastante reativos, isso quer dizer que eles não são utilizados como solventes. E aí eu vou ter eles sempre reagindo com a outra substância, formando composto. Então, tenho que ter cuidado em colocar o meu alceno em contato com alguma substância, porque ele pode estar reagindo e formando um produto, né, que de repente eu não deseje. Os alcenos também eles sofrem combustão, que isso quer dizer que eles queimam. Então, eu vou ter o alceno reagindo com o oxigênio, formando CO2 e água. Isso aqui é a queima do alceno, tá? Então, essas são as propriedades dos alcenos. Quanto à nomenclatura, como é que vai ser? A nomenclatura, eu vou acrescentar o sufixo "en", tá? "En-no", por causa que é um hidrocarboneto. Então, como é que vai ficar, por exemplo, essa nomenclatura aqui? Olha só, eu tenho 4 carbonos. Independente do lado que eu contar, o meu alceno vai ficar com carbono 2. Então, como é que fica? But, porque eu tenho 4, eno, porque é um alceno, tá? E aí, eu preciso dizer onde é que tá a minha dupla ligação. Ou eu coloco aqui no meio, ou eu coloco na frente. 2 buteno, ou but 2 eno, tá? Tanto faz vocês colocarem antes ou no meio. Mas é importante que vocês digam onde está a dupla ligação. Para esse composto aqui, observem só, essa é a minha cadeia principal e eu vou começar do lado A, porque se eu começar do lado B, eu vou ter aqui uma numeração maior para o carbono do alceno, tá? Então, são no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos e uma ramificação metil aqui no carbono 5, ó. Se vocês começarem a contar daqui, esse aqui vai ser o carbono 5. Então, como é que fica? Cito primeiro a ramificação, 5 metil. E aí, eu vou citar o alceno, tá? 2 hexeno.
ou ainda X2-eno, tá? Então, não faz, ou vocês partem aqui, ó, e tira o 2 e joga pra cá. Tanto faz, desde que cita a ramificação primeiro, aí você escolhe se cita o 2 do hexeno antes ou o 2 no meio do nome hexeno, certo? Vamos para a próxima aqui. Olha essa aqui. Eu voltei aqui, ó, também um hexeno, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa, só que agora eu vou começar do lado B, né? A e B. Então, eu voltei aqui 5, metil, a mesma coisa, tá, gente? Porque vocês vão começar a contar desse lado, ó, 1, 2. Aí eu vou colocar o nome do mesmo, só que desse jeito para vocês verem. Hexeno, tá vendo? 2-eno, ok? E aí, agora eu vou ter essa outra estrutura que é um pouquinho maior. E eu começo a contar por onde? Por aqui, a minha cadeia principal vai ser essa daqui. Porque aqui tem maior número de carbonos e obrigatoriamente a minha cadeia principal, gente, tem que ter a dupla ligação, tá? Então, esses são os critérios. Vou começar a contar pelo lado A, pelo lado B, pelo lado B, tá? Para dar a minha dupla ligação menor número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou ter aí um octeno, tá? No carbono 3, eu tenho tanto o alceno quanto um metil, tá? No carbono 4 eu tenho um etil, no carbono 5 eu tenho um etil. Então, eu vou citar primeiro os etil por ordem alfabética. 4 e 5 de etil, porque eu tenho 2, né? 2 de etil, olha aqui no carbono 4 e no carbono 5. Ficou meio bagunçadinho aqui, não foi? Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Aqui, ó, no carbono 4 eu tenho esse etil e no carbono 5 também eu tenho esse etil aqui, tá? Aí, no carbono 3 eu tenho quem? O metil. E ainda eu vou ter a dupla ligação no carbono 3. Então, eu posso botar 3 octeno ou oct3eno, tá? Eu vou colocar 3 octeno, certo? Para vocês irem se familiarizando com esse 3 aqui na frente também. A próxima é esse daqui, também. Eu poderia escolher aqui descendo, poderia, mas a prioridade é ela ir reto e eu ter dar prioridade à minha dupla ligação. Então, se eu viesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu ia ter aqui uma ramificação maior, né? O mesmo número de carbonos e eu ia ter aqui isso aqui como ramificação. Se eu descesse aqui, ó. Então, a ideia, como os dois são iguais, 7 descendo e 7 reto, a ideia é você escolher a cadeia mais reta porque ela é mais estável, tá? Então, aqui, ó, essa aqui. Começo a cantar do lado A por causa da minha dupla ligação, que tá aqui mais pertinho, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho metil aqui no carbono 3, metil no carbono 5, metil no carbono 6 e um propil no carbono 4. Então, carbono 3, 5 e 6, eu vou ter trimetil. No carbono 4, eu vou ter propil. Olha que nome enorme, propil. E a dupla ligação vai estar onde? No carbono 2. Então, 2 hepteno, porque são 7, ó, hepteno, tá? Vocês poderiam jogar aqui no meio também, hept2eno, certo? Então, poderia quebrar isso aqui e jogar o 2 aqui no meio, mas aí eu acho mais fácil jogar ele aqui na frente, certo? E, por fim, a cadeiazinha que vocês vão pensar.
Reto é melhor. É verdade, reto eu teria uma cadeia mais estável, mas aí eu não iria estar contemplando o meu grupo mais importante aqui, a minha ligação mais importante, que é o do alceno aqui, tá vendo? Então, aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma cadeia que não é reta, eu vou ter uma cadeia que vem aqui, ó, tá? Porque a minha cadeia principal tem que ter o meu grupo mais importante, é o grupo que dá a característica do composto, que nesse caso é o alceno. E eu começo a contar de onde? Obviamente do primeiro carbono, tá? Que é esse aqui que tem a dupla ligação. Então, eu vou ter carbono 2, 3, 4, 5, 6. Eu já sei que vai ser um hexeno, mas tem um propil aqui no carbono 3. Então, eu vou citar 3 propil. Perdão, aqui, deixa eu apagar aqui, que botei 2 is. E o hexeno. Para você não colocou o número, não é necessário. Quando ele tá no carbono 1, você não precisa botar um hexeno, ou hexen um eno, tá? O hex um eno. Então, quando for no carbono 1, já coloca direto hexeno, hepteno, octeno, tá? Buteno. Toda vez que tiver no carbono 1, não precisa citar onde tá a dupla ligação, porque já fica subentendido, certo? Deixa eu ver se tem mais algum. Não tem. Então, é isso, gente. Exercitem, tá? Façam atividade. Quando vocês forem ver o hidrocarboneto, né? O grupo, observem se é um alceno e aí tentem mentalmente ver como ficaria o nome desse alceno, certo? Até o próximo encontro.